Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, ontem então teve uma entrevista exclusiva com Steak, né? Boom deu uma entrevista para Steak e durou aí, pessoal, pouco mais de 2 horas. Então teve muitas perguntas e respostas bem interessantes, né? Como por exemplo aí sobre a possível volta aí do Titã Cameraman, né? Ou saberemos, né, o que aconteceu com ele. E também, pessoal, uma notícia boa que eu achei, hein? Poderemos ter a parte 2 do episódio 79 ainda esse mês, porque Boom já quer entregar aí o episódio completo já no máximo até o mês que vem. Então, pessoal, foram aí quase 70 perguntas e eu trouxe aqui algumas com vocês, na verdade a maioria, né? E como é um vídeo um pouco diferente, só que é um vídeo também bem interessante, né, pessoal? E algumas dessas coisas eu vou até precisar de ajudas de vocês nos comentários. Então, vamos pro vídeo. Então vamos começar aqui, gente. Essa aqui foi bem interessante. Quando você senta no vaso sanitário e você pensa em Skibidi, aí ele responde, 100% na verdade. Ninguém sabia disso ainda, mas os banheiros da vida real foram uma inspiração para Skibidi Toilet. Muita gente sabia sim, tá, pessoal? O Boom, ele já revelou esse segredo aí, algo parecido. Ele tinha pesadelos ou coisa assim, se eu não me engano. Ó, encontrei aqui a pergunta, galera. Isso significa que você molhou a cama porque sonhou com banheiros? Daí ele fala assim, na verdade não. Mas eu tive pesadelos, que também recriei em um vídeo. Muitas cenas dessas lá eram reais. Eu vou passar aqui um pedacinho do vídeo pra vocês verem, pessoal, que existe mesmo esse vídeo, só que não no canal dele. Eu acho que ele excluiu e alguém abaixou antes. Mas eu acho que está falando sobre esse vídeo aí, tá? Haverá algum produto novo em breve? De qualquer coisa divertida que você esteja trabalhando, que queira compartilhar conosco, que ainda não sabemos? Aí ele respondeu que não tem nada para compartilhar, mas tem sim algo novo chegando, sendo preparado. Ó, aqui tem uma pergunta também bem interessante, pessoal. Que tipo de computador você tem? Como as especificações que você usa para criar? E ele diz que usa um notebook, hein, pessoal? Só que não é da Apple, tá? Ele só deu um exemplo que colocou um GIF, né, de um notebook. Então ele usa um notebook. Mas, pessoal, é bem potente, porque eu sei que a Monster Up, né, eles também usam notebooks. Como que eu sei? Por conta daquele outro canal que eles têm lá, baseado a animação com vida real. Então, tem muitos notebooks aí, de 20, 30 mil, com certeza dão conta tranquilamente do Source Filmmaker. Essa pergunta aqui é bem interessante, galera. Agora, isso tudo pode mudar, mas em todo o tempo que você trabalhou no Skibidi, qual o seu episódio favorito, seja por trabalhar nisso ou como isso aconteceu? Ó, então aqui ele fala sobre o episódio 50. Acho que o episódio 50 foi o primeiro em que tive muita expectativa e tensão em trabalhar, né? Pra quem não lembra, né? Mas acho que todos vocês lembram, o episódio 50 foi, né, o retorno do Titã Cameraman, né, na base dos cameramans, pois que há muita esperança em que ele retorne nessa parte 2 do episódio 79, porque envolve a base dos cameramans e tá todo mundo, né? Tá todo mundo indo de arrasta aí por conta do Titã TV-Man infectado. Aí ele fala que adorou o resultado e antes disso também foi minha primeira vez que falou com o Michael Bay. Tá, e tive que me concentrar para impressionar. Acho que ainda é o episódio favorito dele. Dos 10 episódios recentes, o meu episódio favorito é o 77, porque parece grandioso, embora trabalhar nele tenha sido tortuoso. Esse episódio 77 realmente também tá na minha lista de um dos melhores, tá, pessoal? E realmente é o episódio mais demorado. Eu acho que foi 6 meses aí, até mais, pra completar o episódio 77, juntando a parte 1, a parte 4 e o episódio completo. Qual que foi o de vocês? Eu ainda, assim, o episódio que eu tenho mais, assim, né, teve mais emoção pra mim foi o 70, tá, galera? Aqui ele pergunta para Boom se ele tem algum diploma universitário. E ele falou que parou de estudar no meio do caminho para se concentrar no YouTube. E foi a melhor decisão.
É realmente, né, pessoal? Não tem muito o que contestar, né? O homem faz muito dinheiro no YouTube, hein? Ora com as coisas externas, né? Parcerias, as lojas e tal. Essa aqui, pessoal, ele pergunta se Boom então está animado pelo filme, né? Ou pelo curta-metragem que vai sair. E Boom fala que está muito animado e vai encher o direct do Michael Bay com várias ideias, né? Idiotas pelo Instagram. Interessante, hein, pessoal? Aqui uma pergunta bem interessante, pessoal. Steak pergunta se o Boom já teve algum design ou ideia que foi descartado. E Boom falou que sim, só não sabe aí o motivo, né? E aí ele pergunta se, por conta que Boom tem chance de usar novamente, Boom reage com um positivo, né? E fala, talvez de uma maneira um pouco diferente. Então ele pode ter esses designs, né? E pode que apareça num futuro aí na série. Aí Steak continua na pergunta, tá, pessoal? Há algo, um enredo no passado que você pensou, mas acabou não usando? E a resposta do Boom foi bem longa. Sim, havia planos para personagens que não apareceram porque o episódio estava ficando muito confuso, com muitos personagens presentes. Havia planos para o Sip Cameraman, né, que apareceu agora no episódio 79, parte 1, em algum momento nos anos 60. Ah, tipo, um passado interessante, hein, galera? Interessante. Mas não deram certo. No episódio 77 também, por exemplo, o Large TV Man e a TV Woman estavam ativamente ajudando o Titã TV Man a derrotar o Astro Juggernaut, distraindo-o. E até foi animado, mas foi cortado para melhorar aí, né, a luta X1, né? Um contra o outro, apenas, né, deixando, né, o protagonismo entre a luta do Astro Juggernaut e o Titã TV Man. E há muitas coisas por aí. Então imagina, né, gente? Já deve dar um trabalho. E agora ele faz, né, uma animação e descarta. Mas exige muito empenho nesse trampo dele aqui, tá, pessoal? Berserker e Máfia sobreviveram quando o Vigia da Perdição atacou, que no caso, né, foi o Titã TV Man, tá, pessoal? A próxima parte responderá a isso. Percebi que há algo que as pessoas perderam ao prever o que acontece na parte 2. Bom, eu acho, né, já falei, pessoal, eu acho que vai acontecer alguma coisa que vai salvar a maioria deles, os principais aqui, a Camera Woman, né, os mutantes. Mas essa resposta que foi bem interessante. Percebi que há algo que as pessoas perdem ao prever o que acontece na parte 2. É interessante, hein, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Deixem nos comentários. Aqui então, pessoal, é algo relacionado já ao lançamento da parte 2. Ele pergunta quando que Boom, né, se teria uma estimativa de quando seria lançada a parte 2. Né? E o Boom falou que vai levar menos tempo que a parte 1, que provavelmente ainda saia nesse mês, pessoal. Aí sim, hein? Aí sim. Né? Só que ele falou que não tá prometendo, né? Pra não ter aqueles problemas que teve, né? Mas ele, aparentemente, parece que ele tá fazendo de tudo pra lançar a parte 2 ainda esse mês. Eu acho que é praticamente impossível, tá, pessoal? Mas vai que até o fim do mês sai. É bem interessante mesmo, hein? Você tem alguma estimativa para o episódio completo? E Boom responde agora sim, meio que na certeza, julho, né, que será o mês que vem. Ele falou assim, tem que ser julho. Então, a probabilidade mesmo de sair a parte 2 ou no final ou no comecinho de julho é muito grande, que ele já quer lançar aí, né, o episódio completo na sequência. Ele perguntou ainda se vai chegar antes do dia 31 de julho e Boom confirma que sim. Então, vai ter 2 vídeos aí, hein, pessoal? Né, a parte 2 e já aí o episódio completo. Isso é muito bom, hein? Aqui ele pergunta então sobre a altura dos personagens, né, o Boom. Mas eu acho que já saiu, tem um vídeo, não do Boom, mas eu acho que o pessoal já fez aí, né? Aqui ele pergunta então, o que podemos esperar do episódio 80 a 90. Boom fala que só posso dizer como planejei, não posso prever como as coisas vão acontecer depois do episódio 79. Mas, pelo que vejo e pelo quanto planejei, há muita propaganda enganosa. Algumas das coisas mais importantes foram planejadas para acontecer.
Tá, não entendi muito bem aqui, pessoal, mas a próxima pergunta eu acho que uma das mais importantes. Há algo que nos deixe animado para a parte 2 aí do episódio 79. E Boom fala aqui, pessoal, que sim, há algo para se animar na parte 2. E aqui tá o mais interessante. Você poderia ser mais específico? E ele fala, um personagem que as pessoas gostam meio que retorna. Quem será que esse personagem, pessoal? Deixe nos comentários. Eu ainda acredito que possa ser o Getorit, que vai salvar essa galera aí nesse episódio 79, parte 2. Mas também, pessoal, tem uma possibilidade, uma pequena possibilidade do próprio Titã Cameraman. Né? Só que ele fala assim, um personagem, então não dá pra ser bem específico. Mas, né, tem 3 opções aqui, né? Eu já falei isso num vídeo anterior, que possa ser o Getorit, né, o próprio Titã Speakman, né, e muito menos provável, mas o próprio Titã Cameraman. Isso por conta, pessoal, que é a base dele, né, pessoal? Então, tem essa possibilidade também. Gemen tem filhos, né, e essa aqui o Boom meio que desconversa, né, você me diz. Gemen é parente da duquesa, e agora Boom, né, ele, na verdade ele envia várias vezes essa imagem aqui, né, que você entrou em um território de spoilers. Sua pergunta não será respondida. Então, tem várias perguntas que o Steak faz que possa ser algo que possa comprometer a série. Então, Boom já manda essa figurinha aqui, ó. Você entrou em um território de spoilers. Tem algo aí, hein, pessoal? Então, tem algo aí que Gemen possa ter aí, algum grau de parentesco com a duquesa. Todo mundo já fala isso há um bom tempo, tá, pessoal? Alguém fora da Terra sabe da existência do agente secreto? E Boom responde que é uma excelente pergunta, mas se eu não me engano também que ele vai responder com a mesma imagem, né? Entrou numa área de spoiler, né? E não pode ser respondido. Mas aqui é muito interessante, pessoal. Não sei se alguém sabe, né? Mas o agente secreto sim sabe, tá, pessoal? Porque ele fala lá no final do episódio 70 pro Plangaman que, né, ele já tá prevendo. Uma ameaça maior está chegando, então o agente secreto pelo menos sabe. Agora, se ele sabe, provavelmente também saibam, hein? Porque o agente secreto é muito misterioso, né, pessoal? Veremos algum episódio no espaço, e esse aqui eu vou deixar pra vocês responderem, tá, pessoal? Porque não traduziu essa parte, então às vezes são gírias deles lá que a gente não entende. Daí ele pergunta daí no espaço e depois pergunta se vai ser algo na água também. Aqui também tem uma pergunta bem interessante, pessoal. Ele pergunta se os astros podem controlar o que o Titã TV Man diz, né? E Boom responde com um emoji que sim. E uma parte engraçada aqui é que Boom diz que dubla todos, inclusive a voz da duquesa. Não sei como, hein, pessoal? Mas ele confirma que, né, faz aí a dublagem das personagens femininas. Eu não sei se vai ter aqui na imagem, mas vira no vídeo que o Steak fica bem espantado quando o Boom fala que ele também dubla a duquesa. Não sei se vai ter, ó, tá aqui, ó. Você faz as vozes femininas, né? E Boom fala, literalmente eu. E até o Steak fala aqui, ó, como? Né, então, é interessante saber que o próprio Boom, né, que faz até a voz da duquesa. Essa também, eu fiquei aí abismado com essa situação, hein? Como os Toilets crescem, como alguns deles pequenos e outros grandes. Aí o Boom responde com uma pergunta, como eles crescem? Então, eu acho que ele quis dizer que pela idade ou genética. Não ficou bem claro também essa resposta em forma de pergunta do Boom. Mas aí o Boom acaba respondendo que, tá, pessoal, eles crescem como qualquer um, mano. Envelhecem, comem, ficam maiores. O que mais você quer saber? Daí o Steak insiste, mas como eles ficam tão grandes, né? E é real, né, pessoal? Tem uns Skibs pequenos, tem uns Skibs gigantes, né? Então, aí Boom responde que alguns estão ficando maiores naturalmente por causa dos genes específicos melhores e alguns estão ficando maiores de forma não natural. O cientista não teve sorte com os genes. Então, pessoal, é por conta aí da experiência mesmo que o cientista ele falou, então, que realmente os Skibs, eu acho que existe, né, como se fosse alguns Skibs e outros vão sendo clonados. Mais ou menos isso, né, pessoal?
Ele pergunta também se o Larry vai voltar e Boom faz aí um sinal de positivo. Aqui uma pergunta bem interessante, pessoal. Pergunta assim, quantos humanos vivos tem na Terra? A população foi destruída ou há muitos deles? E Boom fala que tem milhões de pessoas ainda, tá, pessoal? Tem lógico que se for basear no mundo inteiro, né, pessoal? Realmente, mesmo que fosse... Só se fosse algo muito destrutível. Aí ele faz uma pergunta bem interessante aqui, tá, pessoal? Por que existe somente um Large TV Man? Sendo que as outras classes, né, tem vários Larges Cameramans e vários Larges Speakmans. Esse é bem interessante. O Muiker respondeu, porque gosto de manter isso único com eles. E eu também acho, porque não sei se vocês repararam, né? Os TV-Men são, acredito eu, que são os que têm menos agentes, né? Cameramans tem bastante, os Speakmans tem bastante. E os TV-Men são mais limitados. Deve ser por conta disso, né, pessoal? Interessante essa resposta, hein? O Titan Speakerman terá uma arma principal como a espada do Titan TV-Man ou o martelo do Titan Cameraman? E Boom só fala assim que tudo é possível. Essa pergunta aqui é bem interessante, tá, pessoal? Essa pergunta que foi uma das que eu fiquei bem pensativo, né? Ele fala assim, quem ou o que criou os astros? Daí Boom responde com aquela mesma imagem, né, que não pode ser respondida, mas ele dá aqui, né, um mas, né? Ele fala assim, Skip Torches igual a Astrotorch. Então, pessoal, eu acho que os Skip de Torch vêm dos Astrotorch no caso, que é algo que a gente já imaginava, que lá do começo, né, alguns eram Astrotorches e depois viraram Skip. Então tá meio que entendido que a gente já teoriza, tá, pessoal, que veio o G-Torch pra Terra e daí ele criou os Skibs aqui, né, e depois os astros vieram cobrar aí, vieram dominar a Terra. Porque no episódio 76 eu sabe muito bem que, né, aquele astro fala assim, escória traidora. Bem, mas é bem interessante, já saímos da dúvida e por conta dessa resposta do Boom. Aí ele pergunta, é por isso que os astros parecem com humanos? Né, e fala assim, eles compartilham semelhanças. Quantos planetas os astros conquistaram? E Boom responde com muitos. Há quanto tempo eles existem? No caso, os Astrotorches. Ele fala há muito tempo, mas Boom já falou uma época aí sobre idades, né, pessoal? Eu não lembro agora, mas já falou que tem mil anos. Bastante, hein? Se eles existem há tanto tempo, por que não tem armas mais avançadas? E Boom responde, quem disse que não? Aqui, pessoal, isso tem que pergunta sobre o Astro Detainer, né? O que os astros ficaram com ele. Boom responde novamente com essa figurinha, como falei várias vezes, só que ele coloca um mas aqui, tá? Mas estava nos planos que ele estava voltando. Então, é algo que pode ser que o Astro Detainer apareça, hein? Também vai ser um personagem que provavelmente vai vir atualizado, pois ele estava muito ferido, então... É interessante, né? O Astro Detainer, quando apareceu pela primeira vez, assim, na volta dele, no caso, né? No episódio 70, deu medo, hein? Achamos aí que o 72 ele ia derrotar o G-Torch, hein? E aqui, pessoal, né? O Boom confirma mesmo que o Astro Detainer pode aparecer nos próximos 5 episódios. Então, lá pelo episódio 84 ou até o 85. Então você disse que os Skibs são igual os astros. Isso significa que os astros são realmente alienígenas? E Boom responde várias vezes com a mesma resposta, tudo é possível. Aqui Steak faz uma pergunta bem interessante, pessoal, né? Aqui no caso é o G-Torch, então fala assim, se G-Torch tem outros amigos poderosos que acabarão ajudando a aliança com ele, como o Astro Juggernaut. E aqui, pessoal, Boom responde aquela figurinha que entrou na parte de spoiler, mas aqui eu tenho quase certeza, pessoal, que o Astro Juggernaut vai sim, né, ajudar o G-Man, pessoal. Tenho quase certeza disso, pessoal. Por conta que o UFO deu uma humilhadinha nele no final lá da Season 25 e o próprio Juggernaut ficou bem pensativo.
E aqui uma pergunta que quase todo mundo quer saber, né, pessoal? Veremos o Titã Cameraman esse ano? E Boom responde que estava nos planos, então o Titã Cameraman confirmado que tá vivo, tá, pessoal? Então, se ele falou que estava nos planos, tá confirmado que ele tá vivo. Então ele fala assim, então meio que sim. Ou pelo menos você saberá o que aconteceu. Eu acho que ele foi salvo, hein, pessoal? Não sei se foi pelos Skibidis ou pelo agente secreto, mas eu acho que ele foi salvo e foi feita alguma coisa com ele, um upgrade. Não acho que os Astrotoids pegaram ele. Senão vai ficar muito difícil aí a aliança vencer, né, pessoal? Quantos outros metamorfos existem? Né, e Boom responde que não muitos. Então, não tem muitos metamorfos. Mas o estranho que não foi explicado ainda, pessoal, é esse recrutamento que eles fizeram, né? Principalmente lá no final da Season 25. Né? Sabemos que pode ser cameraman normal que vai trabalhar pro agente secreto, assim como o Camisa Vermelha fez. Né? Mas é interessante. E quem são esses metamorfos? Será que são humanos? São outra raça? Não sabemos, né, pessoal? Aqui ele pergunta se veremos mais Skibidis, né, baseados, né, inspirados em celebridades como o Skibidi de Michael Jackson, lá com aquele zoom daquela série que apareceram lá no episódio 70, né, e Boom fala que tudo é possível, Mas acho que o que é mais marcante é o Michael Jackson, né, pessoal, o Skibidi de Michael Jackson. Aqui tem uma pergunta bem interessante, pessoal, porém a resposta não ficou muito inconformes. Mas ele pergunta se Getolit conquistou outros mundos, né? Mundos antes da Terra. Que tipo de ser ele era? Qual era o seu verdadeiro propósito? E ele só responde que o Getolit era um comandante, né? Assim, um bom dia, comandante. Então, mas eu acho, né? Já falei pra vocês que ele veio pra Terra aqui pra conquistar e acabou traindo, né? Entre aspas, os astros e criando seu próprio exército. Essa parte aqui eu não entendi, pessoal, porque ele fala assim, já que você disse que a aliança funciona de forma socialista, no caso, né, ele quis dizer porque já teve uma pergunta, né, e os astros lá têm uma hierarquia, um obedece o outro, né, e a aliança, né, os cameramans, os speakers trabalham mais em conjunto, não tem um líder para todos eles. Mais ou menos isso, né, e ele perguntou então como que os Skibidis funcionam. Se eles têm uma hierarquia, né, igual dos Astrotoids, e qual a ideologia deles, se é que eles têm uma. E eu não entendi, pessoal. Boom respondeu com esse gif que é tipo, não sei se é um ritual, coisa assim, mas eu acho que os Skibidis, né, eles, no caso, eles obedecem ao Getolit. Né, já que Getolit já era um comandante mesmo, né, pessoal? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Aqui ele pergunta se os Skibidis infectados, né, no caso os que eram humanos, né, têm lembrança do passado, e Boom responde que sim. Aí ele faz mais uma pergunta, né, se eles podem se transformar em humanos novamente, mas aí Boom responde com aquela mesma fotinha lá que entrou em uma área de spoiler. Ou, se eu não me engano, também tudo é possível, mas ele não responde, né, com uma resposta a esse aqui sobre se eles podem, né, se reverter e virar humanos novamente. E aqui, pessoal, é bem interessante, pessoal. Aqui me deixou pensativo de novo, tá, pessoal? Porque ele fala assim, veremos uma nova corrida este ano. Né? No caso, eu acho que ele quis dizer um novo arco, assim como teve os dos Skibidis, dos Astros, sei lá, uma nova raça, um novo ataque. E ele responde, estava nos planos, então meio que sim. Só que essa aqui foi uma resposta também da parte do Titã Cameraman. Ele utilizou a mesma resposta. Então, será que foram outras pessoas que resgataram o Titã Cameraman? Também tem a possibilidade do Titã Cameraman ser resgatado pelos metamorfos, assim que aconteceu com o Cameraman na Season 25. Tem muito segredo nessa série mesmo, né, pessoal? Aqui ele pergunta se Boom vai recriar os episódios anteriores. Eu acredito que é parte dos shorts, porque Boom fala que não será recriado, mas será lançado em tela cheia. Então, né, eu não sei até que parte, mas ele vai refazer os shorts e fazer como se fosse um compilado, né, nos episódios shorts. Interessante, talvez ele coloque segredos, né, fica bem interessante. E aqui tem duas perguntas bem interessantes, pessoal. Ele pergunta se os braços da Duquesa são mecânicos, e Boo responde qual é a outra opção.
Então, no caso, ele quis dizer que os braços da astro duquesa, então, são orgânicos, não são de robô. Isso é interessante, né, pessoal? Pois ela é gigantesca, né? No tamanho de um titã. Bem interessante, pessoal. E ele pergunta se veremos o Dark Speakman de forma humana, tá? De forma humana, assim como vimos a Camera Woman, vimos o Plugman. E Boom responde que sim, pessoal. Então, confirmado, né, que todos eles eram humanos mesmo, tá, pessoal? Tanto os Speakmans quanto os Cameramans, quanto os TV-Mans. Então já vimos aí os Cameramans, né? O Plugman, a Plunder Woman, né? Alguns outros personagens. Já vimos os TV-Mans, né? O cientista TV e a TV Woman. Então é bem interessante, tá, pessoal? E agora vai ter uma cena aí que pode aparecer, então, o Dark Speakerman. Será que vai aparecer Speaker Woman também? Né? Quando eram humanos. Interessante, né, pessoal? Muito interessante essa pergunta. Aqui ele faz uma pergunta meio que, né, reverso, né? Se, no caso, a aliança iria usar parasitas para infectar os astros. E bom, desconversa, né, pessoal? Ele manda novamente aquela pergunta que tudo é possível. Se eu não me engano, ele vai mandar isso daí. Houve alguma vez que os astrotórios tiveram dificuldades para conquistar um planeta? E Boom responde com o emoji que sim. E aqui ele vai fazer uma outra pergunta bem interessante, tá, pessoal? Ele pergunta, pessoal, se teremos legendas nos episódios mais antigos. E Boom fala que sim. Bom, vocês já sabem qual que é a minha dúvida. Eu quero saber muito qual foi a conversa do episódio 60, pessoal. Eu acho que o episódio 60 é onde todo mundo tem curiosidade de saber, pessoal, qual foi a conversa entre o Wolf e o Getorit. O agente secreto sabe onde está o Titã Cameraman, pessoal, e Boom desconversa de novo com a parte que você entrou no território de spoilers. Então, tem alguma coisa sim que envolva aí o agente secreto com o Titã Cameraman, hein, pessoal? Por isso que eu falei, tem essa possibilidade também, né, dos metamorfos ter recrutado, no caso, o Titã Cameraman. A Terra é um lugar onde os astros mais têm lutado até agora? E Boom fala, absolutamente não. Então, mas a gente já sabe, né, pelas histórias, os astrotóides têm conquistando os planetas. A viagem no tempo é uma tecnologia que algum dia será usada ou foi usada antes? E Boom responde, né, tudo é possível. Você já sabe o que eu vou dizer e tudo é possível. Aqui Boom desconversa de novo, fala que ele entrou em uma parte de spoiler, né? Os titãs foram humanos no passado? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que meio que sim, né? Dá pra ver que o Titã TV-Man sentiu muito, né? Teve representação que ele tava até meio que chorando, então... Sim, né, pessoal? Então, se eles... Boo já respondeu também que os titãs têm sentimentos e sentem dor. Então, sim, né, pessoal? Já foram humanos. É a mesma coisa que os agentes, né? Aqui ele pergunta então, pessoal, sobre o final e da parte 1 do episódio 79, se as telas de TV do astro afetam os alto-falantes ou apenas a câmera no alto-falante. Mas resumindo, ele, né, como deu offline, né, a câmera do nosso POV, né, ele quer saber mais ou menos isso. E Boom falou que passa por lente de câmeras normais. Então, o nosso POV lá, ele sobreviveu, né, pelo ataque das TVs, no caso, por conta que a tela vermelha, ela também afeta câmeras normal, não precisa ser um cameraman. Mais ou menos isso, né? A câmera normal lá, ele danifica, no caso, né? E que é algo interessante, né, pessoal? Que não, por conta muito dos agentes, ela realmente danifica, eu acho que os circuitos, por exemplo, coisa assim. Bem interessante, hein, pessoal? Aqui ele pergunta sobre os astrotórides, pessoal. Quão rápido são os astros e quanto tempo eles levam para viajar para outro planeta? E Boom responde que depende dos astros e do tamanho dos núcleos e unidades terrestres, né? Como tropas não são tão rápidas. Então, interessante, hein, pessoal? Então tem astros mais rápidos e astros, né, mais lentos. Essa parte de viajar, eu acho que eles fazem sim através do teleporte, né? Viajam para o planeta. Tem que tentar achar alguma maneira de invadir a nave-mãe ou algo assim, né, pessoal? Mas acho que tem muito pano pra manga essa série ainda, essa parte dos astrotóides, hein? Pergunta se viajam dentro da nave-mãe, no caso, ou eles simplesmente chegam mais tarde. E Boom responde com um emoji. Eu acredito que seja, né, esses astros que são menos rápidos, que ele quis dizer.
E essa pergunta aqui é bem interessante, hein, pessoal? Stick pergunta se a arma secreta é um dispositivo ou uma pessoa. E Boom responde um pouco dos dois, hein? Então, mas eu acho que essa arma secreta possa ser até os próprios Speakman, o Titã Speakman no caso. Mas é interessante, hein? Aqui Stick pergunta, então, se tem alguma informação, algo que para nos deixar animado para a parte 2. E Boom responde, na próxima parte, com certeza. Então, como eu falei pra vocês, pessoal, a parte 2, a parte 1 foi para dar um susto na gente, né? Mas a parte 2, algo vai aí ajudar aí a nos animar. Ou vai ser o retorno de algum personagem, como ele falou, importante. E aí ele fala assim, e também no episódio completo, né? E Steak pergunta se terá algumas cenas extras e Boom fala que terá apenas aí, né, uma cena extra e também algumas correções da parte 1, tá? Então vai ter aí uma cena extra no final do episódio completo e também correções. Então possa mudar aí, né, algumas coisas aí na parte 1 do episódio 79. E Boom aqui, pessoal, vai deixar um recado especial, tá? Né? Quando eles estavam terminando aí, Boom fala que antes de ir, quero dizer algo. E aqui ele fala uma mensagem muito bonita, tá, pessoal? Vou ler pra vocês aqui. Quero agradecer a todos pela participação e por todo o apoio que me deram ao longo dos anos. Lembrem-se, vocês são todos muito especiais, os melhores fãs do mundo. Nunca vou esquecer isso. Espero que o que está por vir em Skibidi Toilet seja tão empolgante para vocês quanto sempre fui e alcance novos patamares. Parabéns a todos, Boom. Né, então, Boom mandou essa mensagem, provavelmente por conta aí, né, dos ataques, né, que ele teve por conta do atraso lá da parte 1 do episódio 79, mas também teve muita gente que apoiou, né? Eu, por exemplo, apoiei, né, falei que não é o certo, se ele teve problemas, não tem o que fazer, né, pessoal? A série, né, vai depender dele, né, ele prefere trabalhar meio que sozinho, ele tem gente que ajuda ele, né, mas ele prefere fazer muitas das coisas sozinho, e é o jeito dele, né, pessoal, então. Mas eu gostei muito, né, tiramos algumas informações, provavelmente depois eu faça um vídeo só explicando, né, sobre, né, algumas partes específicas aí dessa entrevista. Beleza, pessoal? Esse vídeo foi bem longo, então espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau!